Sia Rodvardtalk. Pessoal, hoje eu tô aqui para fazer um FAQ, tá? Um vídeo sobre perguntas e respostas. Muita gente às vezes me manda pergunta e essas perguntas às vezes são repetidas, né? Eu acho que acabam sendo dúvidas de muitas pessoas, então eu vou gravar esse vídeo para tentar esclarecer um pouco, o que tiver dentro do meu alcance, claro. As dúvidas muitas vezes são recorrentes, são dúvidas que outras pessoas têm, então eu acho que é bacana a gente fazer um vídeo explicando tudo isso. Bom, eu separei 8 perguntas e eu vou responder elas sobre documentação, sobre o processo de cidadania, sobre idioma e vamos lá. Bom pessoal, eu não vou entrar muito no assunto do Trianon porque eu abordei isso no meu primeiro vídeo. Então lá eu coloquei um mapa, expliquei o que foi que aconteceu durante a Primeira Guerra, sobre o roubo dos 2/3 do território da Hungria, né? Então a Hungria perdeu 2/3 do seu território. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: em 1920 foi assinado um tratado na França, o Trianon, que tomou 2/3 do território da Hungria como punição pela Primeira Guerra Mundial. Então a Hungria perdeu 2/3 do território e muitos dos nossos antepassados simplesmente acordaram morando em outro país. Então eles estavam na Romênia, eles estavam na Tchecoslováquia, eles estavam na Iugoslávia, que hoje é Croácia, é Sérvia, estavam na Áustria, enfim. Eles foram expatriados. E basicamente esse foi o motivo pelo qual eles fugiram lá nos anos de 1924, 1925, 1927, 29, 30, enfim. Eu já vi vários anos que os húngaros vêm para cá, mas basicamente pelo mesmo motivo. Então o que acontece? Quando o húngaro chegava aqui em 1925, como foi o caso da minha bisavó, eles saíram da Romênia, porque a Hungria perdeu aquele território em 1920 e em 1925, Romênia, já era Romênia. Então a documentação deles, o passaporte deles que eles vieram para cá era romeno. Foi tirado pelo governo da Romênia, entendeu? E eles chegavam aqui como romenos, eles não chegavam aqui como húngaros. Então a minha bisavó basicamente nasceu em 1910, o meu bisavô também. E em 1920, o país onde eles estavam virou Romênia, e no caso do meu bisavô foi Iugoslávia, que hoje em dia é Sérvia. E aí o que acontece? Em 1920 a Hungria perdeu aquele território, e em 1925, quando a minha bisavó veio para o Brasil, os documentos eram da Romênia, o passaporte foi tirado pelo governo da Romênia. O território onde ela morava tinha virado Romênia. Então ela chegou no Brasil e quando ela deu entrada aqui, deram entrada como romeno. Apesar dela ter nascido em 1910, dela ter nascido no Império Austro-Húngaro, na Hungria, quando ela saiu em 1925, aquela terra era da Romênia. E aí ela tirou o passaporte romeno. E aí o que acontece? Eles chegavam aqui no Brasil e basicamente não conseguiam se comunicar. Então você imagina que do idioma húngaro para o português existe um abismo gigantesco. E aí eles não sabiam explicar isso. No Porto, os brasileiros olhavam os documentos, olhavam o passaporte Romênia e davam entrada como Romênia. Então é por isso que muitas vezes a sua família está falando, o seu avô era húngaro. E aí quando você começa a pegar os documentos do Brasil, ele está marcando lá Romênia, Iugoslávia, eu já vi até Polônia, República Tcheca, Áustria, enfim, eles vinham basicamente com passaporte de outro país e aí davam entrada aqui e como eles não sabiam se comunicar, às vezes provavelmente iam em algum cartório, não levavam o documento correto e a pessoa não entendia, aí marcava Romênia virava Polônia e basicamente os documentos do Brasil são muito bagunçados. Na minha família basicamente a história que existia, eu sou bisneto de húngaros, então o pai da minha avó e a mãe da minha avó são húngaros. Só que na minha família dizia-se que o meu bisavô era tchecoslováquio. E na verdade ele era húngaro, entendeu? Eu só fui elucidar isso quando eu comecei a correr atrás das coisas. Mas ele tinha o sobrenome Laszlo, a mãe dele tinha o sobrenome Nagy. Então é praticamente impossível que ele fosse tchecoslováquia, né? Porque são os nomes mais usados na Hungria, né? E além disso ele conversava com a minha bisavó em húngaro. Então você acaba desmistificando muitas coisas, até da sua família mesmo. E é bem complicado de entender essa questão, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar por que muita gente chegava aqui e simplesmente era romeno, era iugoslávio, enfim. Bom, o segundo problema que era muito frequente
era a troca de nomes e sobrenomes. Então a minha bisavó, ela se chamava Isabel. Aqui no Brasil, o nome dela era Isabel. Na Hungria, ela foi registrada como Erzsébet. Então o nome original dela, ela nasceu em 1910 como Erzsébet. Em 1925, quando ela saiu da Romênia, ela foi registrada no passaporte como Elisabetta, porque o governo da Romênia simplesmente decidiu que ela ia se chamar Elisabetta, que ia converter o sobrenome, o nome dela, para Elisabetta. E quando ela chegou aqui no Brasil, Elisabetta não era legal, e o pessoal aqui do Brasil decidiu que ia colocar Isabel nos documentos. Então vocês vejam, Erzsébet, Hungria, Elisabetta, Romênia, Isabel, Brasil. Mas não basta, não para aí. O sobrenome dela, original, é Hridovics. Eu estou colocando escrito aqui embaixo. Tem documentos do Brasil que está escrito Radovics. Tem documentos do Brasil que está escrito Rodovis. Então, sinceramente, quando eu chegava no cartório para procurar, era meio complicado, porque a pessoa tinha escrito de qualquer jeito. Pelo mesmo problema que eu já citei, eles tinham dificuldades de comunicação. E aí o cara na época escrevia qualquer coisa lá e enfim. Meu bisavô, por exemplo, tem o sobrenome que eu acredito que é o mais comum na Hungria, que é o László. E ele foi... Aqui no Brasil escreveram László com um S e escreveram László com dois Es no documento da minha avó. Então você imagina que ele era László, a minha avó é László, e essa bagunça aí, ela basicamente aconteceu. É muito difícil você ver alguém que não tenha trocado de nome e sobrenome. Então vocês imaginam, resumindo, a minha bisavó, que se chamava Erzsébet Hridovics, aqui no Brasil virou Isabel Radovic. Eu estou colocando até escrito aqui embaixo para vocês terem ideia do que acontecia na época. Bom, mas isso não vai dar problema no meu processo? Vai com nome, chega lá com outro nome? Pessoal, não, tá? Isso é comum, o consulado entende isso, é normal isso acontecer, tá? Isso aí era o padrão da época, escreverem os nomes errados, fazerem conversão de nome, então tudo isso é comum. E aí vocês conversam com o tradutor, porque no caso, quando eu fiz o meu processo, houveram anotações nas traduções com relação a esses nomes, tá? E aí tudo isso fica muito certinho, tá? Você não vai ter problema nenhum. A falta de documento, pessoal, tá? Isso é muito complicado. Quando eu estava juntando a minha documentação, eu não sabia onde a minha bisavó tinha casado com o meu bisavô. E, sinceramente, a falta de um documento assim pode complicar o seu processo. Então eu tinha a certidão de nascimento original da minha bisavó, em Arad, na fronteira com a Hungria, hoje Romênia. E eu não tinha a certidão de casamento dela. Aí eu tive que correr atrás, tá? Eu fui atrás das certidões do meu bisavô. E eu acabei conseguindo resolver isso, pessoal, porque apesar dos documentos da minha bisavó e da minha avó não darem nenhuma luz de onde é que estava o casamento, ninguém tinha ideia de onde eles tinham casado e quando, eu fui atrás dos documentos do meu bisavô, que nasceu na Hungria também, depois virou Iugoslávia, hoje em dia é Sérvia, tá? E eu fui atrás dos documentos dele também. Apesar de eu não precisar da documentação dele para abrir o processo, que eu estava fazendo pela minha bisavó, eu fui atrás da documentação dele. E aí eu consegui achar a certidão de óbito dele aqui no Brasil, em 1976, 78. E atrás da certidão havia uma anotação da onde ele tinha se casado com a minha bisavó. Tá? No Ipiranga, aqui em São Paulo. E aí eu fui lá com esse documento e eu consegui achar o casamento deles. Mas assim, realmente havia um buraco no meio da minha documentação que era complicado. Também acontecia antigamente de algumas pessoas não se casarem. Então você imagina que eles chegaram aqui em 1925 e de repente tiveram um filho em 1928. Às vezes eram dois húngaros, eles não sabiam falar muito bem, então eles não iam lá no cartório fazer o casamento, tinha um filho registrado. Ou mesmo você não achar a certidão de casamento, também pode ser que aconteça. E aí, nesse caso, você deve entrar em contato com o consulado. Tem situações que eles pedem a certidão de óbito, eles acabam, de certa forma, substituindo, tentando comprovar de uma outra maneira, então isso também tem solução, entendeu? Se você não achou algum documento, entre em contato com o consulado, são eles que vão dar a palavra final, são eles que vão falar se você pode substituir ou se simplesmente não há problema algum, tá? Então você sempre consulta a fonte original, é o consulado.
Eu sempre digo e repito isso aqui. Eu estou passando a minha experiência pessoal, tá? O que eu aprendi com o processo e nem tudo para mim vale para todos. Tá, pessoal, eu vou deixar uma dica para vocês. Se você não está achando uma certidão, por exemplo, eu não consegui achar a certidão de óbito da minha bisavó, apesar dela não ser necessária para o processo, eu estava atrás de todos os documentos que pudessem ajudar, tá? E eu fui no cemitério, onde diziam que ela tinha sido velada. Uma tia minha, uma irmã da minha avó, né, uma tia minha distante, sabia mais ou menos quando ela tinha falecido, que foi em 1986, porque ela tinha falecido 2 semanas após nascer um filho dela, tá? Então eu peguei a data mais ou menos, eu fui no cemitério da Vila Prudente, um cemitério acho que é o maior da América Latina, conversei com muito carinho com o funcionário lá, pedi ajuda, tá? Passei mais ou menos a data, e aí ele abriu um livro de arquivo lá muito antigo e ele conseguiu achar, tá? Então, vale tudo. Nessa hora de achar a documentação, se está faltando alguma coisa, liga para a tia distante, vai no cartório, vai no cemitério, procura datas, porque qualquer certidão que você achar, ela geralmente tem informação importante, tá? Então, para eu achar a certidão de casamento da minha bisavó, eu tive que achar a certidão de óbito do meu bisavô, por mais que eu não fosse usar a documentação dele no processo.